A paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos também. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia para agradecer a Deus, né, irmãos? Nós gostaríamos de meditar um pouquinho em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, pode ser que a minha versão seja um pouco diferente, mas os irmãos já sabem que o sentido é o mesmo, amém? Leiamos, pois. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não havendo caso da vergonha, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, caindo em desânimo. Palavra gloriosa, né? Palavra maravilhosa. Bom, o livro aos Hebreus não é dado com clareza quem é o autor, mas nós sabemos para quem foi endereçado, para os hebreus. E então o título, o tema, tudo que se trata do livro de Hebreus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo sendo superior a tudo, sendo superior ao judaísmo. Então, para os hebreus, Cristo é o melhor de tudo. Então, esse livro, ele é maravilhoso. E aí, quando ele começa aqui, portanto, a palavra portanto, ela nos dá a ideia de conclusão, né? Portanto, conclusão do quê? Conclusão da ideia anterior, que é o capítulo 11. E o capítulo 11, ele vai narrando sobre os heróis da fé. Tudo que eles fizeram pela fé. Então, o autor aos Hebreus, ele vai narrando todos os feitos dos grandes heróis da fé. E esse texto, né, em Hebreus capítulo 11, é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. E ele vem falando de Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E eu gostaria de ressaltar também os versículos 33 e 34 do verso 11, que diz assim, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aleluia! Este povo, estes heróis, todos que ele vem narrando aqui, fizeram isso pela fé em Deus. Venceram batalhas, fecharam bocas de leões, passaram pela fornalha ardente, e ele vai falando de todos os heróis da fé. Então, quando ele introduz o capítulo 12 com a palavra portanto, ele está dizendo, concluindo, portanto, também nós, aí ele está se referindo a todos nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? A palavra testemunha quer dizer aquele que vivenciou alguma coisa, ouviu alguma coisa, testemunha de algo extraordinário. Testemunha, a gente fala assim, testemunha de casamento, é aquele que testemunhou e assinou. Olha, eu estive presente nesse casamento, eu sou testemunha ocular. E eles não só foram testemunhas oculares, eles vivenciaram pela fé vários e grandes feitos, né? O povo abriu o Mar Vermelho, andou pelo mar a chão seco e tantas coisas que ele vem narrando no capítulo 11, pela fé. Quando ele introduz aqui, portanto, também nós,
Uma vez que estamos rodeados dessas testemunhas, essa nuvem de testemunhas são todos esses da galeria dos heróis da fé. É Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Estes são a nuvem de testemunhas. Então ele está dizendo assim, olha, vocês estão sabendo de tudo que aconteceu com estes pelo meio da fé. Grandes vitórias, grandes batalhas, grandes renúncias, tudo pela fé. O que eles conquistaram, as promessas que eles alcançaram, as promessas que eles não chegaram a alcançar, mas viram pela fé. Aleluia. Por exemplo, Abraão, a grande promessa é que dele sairia uma grande nação. Ele não viu essa grande nação, mas através do seu filho, pelos olhos da fé, ele pôde contemplar essa promessa de longe. Ele contemplou de longe, mas ele sabia que ela chegaria, que ela se concretizaria por conta que ele já tinha o seu filho, Isaac. Então, através de Isaac, ele via o cumprimento da promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Então, muitos não viram a concretização da promessa, mas creram nela, enxergaram pelos olhos da fé. E aí ele continua, portanto, nós que estamos rodeados dessas grande nuvem de testemunhas, ele diz assim, deixamos todo o peso e o pecado que tenazmente nos envolve. Então, esse deixemos todo o peso, interessante que o autor ele faz uma diferença aqui entre peso e pecado. Todo pecado é um peso, mas nem todo peso é um pecado. Muitas vezes o peso pode ser as circunstâncias da vida, que não é pecado, mas é peso, porque tem nos impedido de correr essa carreira que nos está proposta. E fazendo essa analogia, que ele também faz aqui, a analogia da corrida, de uma maratona. Bom, a maratona, todos vocês sabem que a maratona é um esporte, né, milenar, e ele está incluído nas Olimpíadas. E a maratona consiste em correr 42 quilômetros, 2.185. Então, é uma prova de resistência, é uma prova de perseverança. Então, a gente está fazendo essa analogia aqui com a corrida, porque ele diz assim, que a gente não pode carregar peso. Se você observar todos os atletas que estão numa maratona, eles não carregam nem água, nenhum tipo de peso. Eles se vestem de roupas leves, não carregam nenhuma mochila, nenhum fardo pesado. Então, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor nos chamou para essa carreira, para essa corrida, para essa maratona da fé. Só que nós devemos deixar de lado todo o peso. Não só o pecado, nós devemos deixar o peso, aquilo que está nos embaraçando, aquilo que não é pecado, mas está nos atrapalhando, está nos atrasando a carreira da fé. Porque, por exemplo, um atleta está correndo, ele não carrega nem a água, porque de 5 em 5 quilômetros vai ter uma estação de água e alguém vai dar água para ele. Dessa forma é a nossa vida espiritual, a nossa carreira, a nossa corrida, a nossa maratona espiritual. Nós não devemos carregar peso, porque a cada 5 quilômetros o Senhor tem uma estação de água, o Senhor tem água para nos dar. Então a gente não precisa carregar nem água, nenhum peso, nenhuma mochila, porque isso vai nos atrasar. E o Senhor está nos convidando para deixar todo o peso e todo o pecado que está nos embaraçando, para que nós possamos correr livremente para a carreira que já nos está proposta. E ele faz essa analogia interessante, porque nós estamos numa corrida e nosso objetivo é o céu, nosso objetivo, nosso foco é Jesus. E nós precisamos deixar de lado tudo isso, porque nós temos que olhar para essa nuvem de testemunhas, tudo que eles renunciaram, tudo que eles fizeram pela fé. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, ou seja, desses grandes feitos que o Senhor fez na vida dos seus grandes servos, o Senhor quer aperfeiçoar na nossa vida. E o versículo, é interessante que o versículo 39 e 40 do capítulo 11 diz assim, ó: todos esses
que alcançaram bom testemunho por meio da fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus planejado coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o Senhor, Ele nos aperfeiçoa. Ele aperfeiçoa aqueles que vieram antes através da nossa vida. Então nós estamos dando continuidade à carreira da fé. Nós estamos dando continuidade ao que os heróis da fé fizeram. E se eles, como seres humanos, como nós, conseguiram fazer isso através da fé em Deus, nós também podemos. E o autor da epístola aos Hebreus, ele nos convoca, nos conclama, para que nós deixamos todo o embaraço, todo o pecado e corramos para a carreira que nos está proposta. E aí ele diz mais, olhando, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o qual pela alegria que lhe estava proposta. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vamos olhar firmemente, fixamente, diz em outra versão, para Jesus. Porque um corredor de maratona, ele tem um único objetivo, é a linha de chegada. E não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir ou acompanharam na época, né? Quem tem mais de 50 deve saber do que estou falando. As Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, a maratona sempre é uma das últimas provas a serem realizadas numa Olimpíada. E nessa Olimpíada de 84 de Los Angeles, teve uma corredora que ela entra porque você faz a primeira volta no estágio, sai, corre 42 quilômetros e entra no estádio para a linha de chegada. Não se faz os 42 quilômetros no estádio. Você faz a primeira volta, sai para percurso de rua e volta para a linha de chegada no estádio. E quando ela entra ali naquela linha, na linha próxima à linha de chegada, ela está travada, com várias câimbras, exausta. E ela está toda tropicando, né? Se arrastando, quase nem conseguindo parar em pé. E é tão emocionante, eu já me emocionei várias vezes, que eu assisti algumas vezes essa cena. O nome dela é Gabrielle Anderson, né? Se vocês procurarem no Google, no YouTube, vocês vão encontrar. Eu vou deixar depois o link fixado aqui para vocês. Vocês assistam essa cena, mas com os olhos da fé, assim, com os olhos espirituais, como se você estivesse correndo aqueles minutos, aquela trajetória final ali, estivesse cambaleando, cansado, exausto, com cãibra, mas ela não aceitou ser atendida pelos médicos, porque o único objetivo dela era chegar na linha de chegada. Aí todo mundo se levanta do estádio, todo mundo vai a lágrimas e todo mundo dando aquela força para ela. E ela poderia, né, já estava sem forças, se jogar ali no chão. Mas ela já tinha corrido 42 quilômetros. Estava faltando só um pouco. Então não importa do jeito que você esteja, você está correndo uma carreira. E às vezes a gente está com cãibra, machucado, dolorido, mas a gente deve olhar fixamente para a linha de chegada. Nós devemos olhar fixamente para Jesus. E quando a gente coloca os olhos em Jesus, vem uma força, vem aquela vontade de chegar. Eu vou chegar, eu vou conseguir, ainda que meu corpo não esteja atendendo, mas o meu espírito está. Porque o espírito daquela atleta era um espírito, eu vou chegar, eu vou conseguir. O corpo não estava atendendo, mas o espírito foi conduzindo ela de alguma forma, aquela vontade de chegar na linha de chegada, aquela vontade de concluir aquele ciclo, aquela batalha, aquela prova, foi maior. E assim deve ser nós na nossa vida espiritual. O Senhor Jesus está ali na linha de chegada te esperando. Não tire os olhos de Jesus, não olhe para as circunstâncias, que nem naquela passagem de Jesus andando sobre o mar. Quando Pedro, ele tem a coragem de sair do barco e começar a caminhar, e ele começa a caminhar porque ele está olhando para Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, que ele começa a olhar as ondas, as circunstâncias, aí ele começa a afundar. Então eu te falo, não tire os olhos de Jesus.
Fique com seus olhos fixos em Jesus, porque Ele vai te dar força para você continuar caminhando. Não se esqueça, a cada 5 quilômetros tem uma estação de água para você. O Senhor não vai te deixar, o Senhor está contigo. Existem até alguns outros vídeos de maratonistas que conseguiram com a ajuda de alguém que estava ali na prova, sendo ajudado, carregado até a linha de chegada. É assim que o Senhor Jesus faz conosco. Então vamos olhar fixamente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele suportou toda a dor. Ele foi na cruz do Calvário, morreu por mim, morreu por ti. Ele teve o sofrimento físico, Ele teve o sofrimento moral, porque morte de cruz era terrível de todas as formas, mas Ele se fez sacrifício por nós. Ele morreu no nosso lugar, Ele levou a nossa dor, Ele levou as nossas dores, porque Ele tinha uma alegria. Qual que era a alegria? Ser o nosso Salvador, estar à direita do Pai, intercedendo por nós, e Ele está ali torcendo e orando, intercedendo por cada um de nós. E o Senhor Jesus te convida hoje, vamos deixar todo embaraço, vamos deixar toda dificuldade, vamos correr nessa carreira que já nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E aí o versículo 3 diz assim: considera aquele que suportou tudo por nós, para que nós não nos cansemos e não caiamos no desânimo. Se você está cansado, é porque você está com o jugo errado, porque o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. Então tira todo esse peso, essa mochila de coisas que você anda carregando, de mágoas, de decepções, de tantas coisas que têm impedido você de correr livremente para os braços de Jesus. O Senhor te convida, deixa tudo aqui, larga tudo aqui e vem para os meus braços. Olhe para mim que eu estou aqui te esperando, você vai conseguir. Essa é a nossa corrida, a nossa caminhada da fé. Então o autor aos Hebreus aqui, ele deixa bem claro: portanto nós que estamos rodeados dessa grande nuvem, ou seja, o Senhor deixou registrado na sua palavra todos os feitos dos heróis da fé, e nós também podemos continuar sendo heróis da fé, continuar o que eles começaram através de Jesus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e o Espírito Santo nos dá condição, nos dá força para realizarmos grandes coisas, porque o Senhor já fez tudo por nós. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de vocês força, graça, sabedoria, e que sua fé multiplique, que você possa olhar fixamente para Jesus, tira assim, os seus olhos das outras coisas, da circunstância, porque a circunstância realmente está difícil. Então a gente vai tirar os olhos da circunstância, vai deixar o peso de lado e vamos correr para a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.